Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre medidas de capacidade, certo? Então, o que são medidas de capacidade? Então, você pode partir da seguinte pergunta, né? Quanto cabe nessa panela? Por exemplo, você comprou ali um objeto e você quer saber quanto cabe ali dentro, né? Por exemplo, quanto cabe de água, quanto cabe de comida, né? Qual é a capacidade, né? Capacidade dá ideia, né? Quando você fala em capacidade, surge a pergunta de o quanto cabe, certo? Então, de fato, quando se fala em capacidade, está querendo se saber quanto cabe de alguma coisa em algum objeto, certo? Então, qual é a capacidade de uma piscina, né? Ou seja, o quanto de água cabe nessa piscina. Então perceba que agora a gente está tratando de um assunto um pouco mais delicado, onde nós queremos aqui agora medir a capacidade de um volume, né? Medir a capacidade ou o volume de algum objeto, e para isso nós vamos estudar, né, as medidas de capacidade, certo? Então eu quero que vocês lembrem que lá quando a gente estava tratando de área, né, eu queria calcular essa superfície aqui, por exemplo, a superfície de uma folha dessa. O que eu fazia? Eu ia representar principalmente pelo metro quadrado, né? Por que metro quadrado? Porque eu tinha duas dimensões, eu tinha largura e tinha comprimento. Então, com largura e comprimento, o meu expoente aqui ficava 2, que seria metro quadrado. Mas agora, em vez de eu ter largura e comprimento, eu vou ter também uma altura. Então, perceba o seguinte, ó. Aqui eu tenho um cubo, certo? Um cubo. Esse cubo tem todos os seus lados medindo 1, certo? Tem todos os seus lados medindo 1. E agora, o que acontece? Quando eu quero calcular o volume de alguma coisa, eu quero saber quantos cubos desse cabem dentro daquele objeto, daquele espaço, certo? Ou seja, quantos cubos desses cabem lá vai corresponder ao meu volume, ó. O que é o volume? É a quantidade de cubos do mesmo tamanho que cabem em um corpo, em um objeto, em um sólido, certo? Então, a quantidade de cubos que cabem lá. E a gente vai tentar calcular, tentar saber a quantidade de cubos desse tamanho aqui, exato, certo? Agora, quais são as unidades mais conhecidas para a gente trabalhar com volume, ó? São essas aqui, ó. Vocês lembram que eu tenho um monte de unidades de comprimento, né? Eu tenho milímetro, centímetro, decímetro, metro, decímetro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. São as mais conhecidas, certo? Aí, o que acontece? Quando eu estava medindo só a distância de um local até o outro, né? Eu medi o que? Só a unidade limpa, a unidade pura, certo? Quando eu queria calcular uma área, aí eu colocava aqui, ó, ao quadrado, elevado a 2, ó. E agora, quando eu quero calcular volume, eu coloco elevado a 3. E a gente vai chamar isso aqui, como eu já tinha falado para vocês lá na aula sobre potência, de que, ó, por que a gente chama ao cubo quando está elevado a 3, ó? A gente pode dizer assim, ó, metro cúbico, ó. Por que metro cúbico? Porque ele forma exatamente um cubo, ó, certo? É justamente por isso aqui, ó. Então, isso aqui é 1 metro cúbico, e a gente vai saber quantos metros cúbicos cabem em um tal objeto, certo? Mas fora o metro cúbico, a gente tem algumas outras unidades, ó. Por exemplo, o quilômetro cúbico vai ser um cubo, certo? 1 quilômetro cúbico vai ser um cubo desse aqui, ó. Só que com cada um dos seus lados medindo 1 quilômetro, certo? 1 hectômetro cúbico vai ser um cubo, só que com cada um dos seus lados medindo, ó, 1 hectômetro, certo? Aí 1 hectômetro vezes 1 hectômetro vezes 1 hectômetro vai dar 1 hectômetro cúbico, certo? 1 hectômetro cúbico. O decâmetro vai ser a mesma coisa, um cubo com a medida do seu lado sendo 1 decâmetro. Aí fica 1 decâmetro vezes 1 decâmetro vezes 1 decâmetro, certo? Centímetro, que já são os mais utilizados, ó. Aí seria aqui 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Representaria 1 centímetro cúbico, certo? Milímetro da mesma forma, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, certo? Então o que acontece? As mais conhecidas aqui são essas duas, ó. Até circulei. Você vai utilizar mais o metro cúbico
ou centímetro cúbico. Em alguns casos você ainda utiliza o milímetro cúbico, em poucos casos, certo? Então quando você quer saber o volume de alguma coisa, geralmente você utiliza metro cúbico ou centímetro cúbico, certo? Por exemplo, imagine aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui um apontador, certo? Tenho aqui um apontador e eu quero saber o seguinte, ó. Quanto pode ser, por exemplo, de água, sei lá, quanto de água cabe aqui dentro. O que é que você vai analisar? Você vai analisar quantos cubinhos do mesmo tamanho cabem aqui dentro. Mas de que tamanho? O tamanho mais conveniente. Você vai utilizar metro cúbico para calcular o que tem aqui dentro? Não vai, porque o metro é muito grande. Então, o mais ideal seria você escolher ou o centímetro cúbico ou o milímetro cúbico, que é a unidade mais conveniente, certo? Você vai utilizar sempre a unidade mais conveniente. Então, eu particularmente utilizaria aqui, né? Eu poderia utilizar o milímetro cúbico ou o centímetro cúbico para medir quanto de água caberia dentro desse apontador, certo? Agora, como eu vou calcular, são cenas para os próximos capítulos. Próxima aula nós trataremos sobre como fazer o cálculo em si, certo? Vocês, de acordo com isso aqui, vocês vão ter algumas questões para serem resolvidas já. Vocês já conseguem fazer bastante coisa só entendendo isso. Por exemplo, se eu pegar ali um objeto e o objeto tiver o seguinte, eu tenho um objeto com 10 metros cúbicos, ou um objeto com 10 cubinhos, um objeto onde cabem 10 cubinhos de 1 metro de lado cada um. O que acontece? Eu tenho 10 metros cúbicos, então meu volume é 10 metros cúbicos, certo? E outra coisa interessante, ó, eu não falei sobre capacidade, quanto cabe dentro de alguma coisa. Quando a gente trata de capacidade, geralmente a gente lembra de litros, certo? Por quê? Porque a água, ela ocupa todo o espaço onde ela está, certo? Ela ocupa todo o espaço. Então, se eu, por exemplo, disser o seguinte, ó, dentro de uma piscina tem 5 metros cúbicos de água. Quanto é que vai ter de água? Você vai fazer o seguinte, ó, cada metro cúbico corresponde a exatamente 1000 litros de água. Ou seja, em 1 metro cúbico cabe nada mais, nada menos do que 1000 litros d'água. 1000 litros d'água, certo? Então, se a piscina tem 5.000 metros, ou se a piscina tem 5 metros cúbicos, né? Ó, se a piscina tem 5 metros cúbicos, ela vai ter quantos litros d'água? 5.000, certo? 5.000 litros, certo? Se ela tiver 8 metros cúbicos, ela vai ter quantos litros d'água? 8.000. Por quê? Porque cada metro cúbico corresponde a 1000 litros. Em cada metro cúbico cabem 1000 litros d'água, certo? Então essa aqui é uma informação extremamente importante, certo? Extremamente importante. Eu vou até colocá-la de vermelho, ó. Extremamente importante. Lembre disso, certo? Então você pode agora, por enquanto, calcular um volume de que forma? Contando quantos metros cúbicos tem dentro daquele objeto, né? Caso a questão diga, ó, tem tantos cubinhos de tal lado. Por exemplo, tem 5 cubinhos de metro em cada lado. Aí você vai dizer, ó, tem 5 metros cúbicos, certo? Consequentemente, teria 5.000 litros d'água. Espero que vocês tenham entendido. Vocês podem me procurar para tirar dúvidas. As questões para vocês resolverem são bastante simples. Vocês só precisam pensar um pouquinho sobre como resolvê-las, certo? Então até a próxima. Forte abraço e até lá.